Oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta para mais uma dica de biologia, aqueles videozinhos curtos que conseguem relacionar alguns conceitos e trazer para você alguns aspectos bem interessantes e importantes para você fazer as provas de Olimpíadas. Então hoje a gente vai falar dos corais e sobre como a poluição ambiental tem afetado esses recifes. Então, vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre como o aquecimento global e a acidificação dos oceanos está relacionada com o processo de destruição dos recifes de coral. Vamos então, em primeiro lugar, lembrar quem são os corais, né? Então, os corais eles são pólipos de quinidários. Lembra quinidários? Um grupo de animais que podem ter vida livre, podem ser na forma de medusa ou pode ser na forma de pólipo e vivem fixos em um substrato. Então, os corais eles vivem fixos num substrato que eles próprios produzem, que é uma estrutura calcária. E esses corais, eles vivem associados a algas, que são chamadas de zooxantelas. E existem vários tipos e várias cores, e é por isso que o coral ele é tão colorido. Essa associação de algas com os quinidários ela é chamada de mutualismo, é uma relação onde há um benefício mútuo e é uma relação obrigatória. As algas, elas ajudam a fornecer alimento, especialmente fornecer cálcio, para que esses animais, para que esses pólipos consigam produzir a sua estrutura calcária. Bom, qual é a importância no recife de coral? Em primeiro lugar, é biodiversidade. Então, ali é um ambiente que proporciona abrigo e também recurso e meio para reprodução. Então, eu tenho várias estruturas ali que podem servir de esconderijo para diversos animais e tornando um ambiente mais tranquilo, as espécies conseguem se reproduzir ali. Estima-se que 1 a cada 5 espécies marinhas estejam no recife de coral. A biodiversidade é muito grande. E aí, por conta disso, ele se torna também um ambiente onde tem uma fonte de alimento inesgotável, tanto para os animais quanto para os homens que utilizam esse local para pesca. E por conta da sua extrema beleza, né, e atração de diversos tipos de animais, ele também atrai turistas que querem fazer mergulho. E isso é importante porque fortalece e movimenta a economia local. Bom, acontece que o aquecimento global ele está trazendo vários impactos para a natureza que podem estar afetando diretamente ou que estão afetando diretamente os recifes de coral. Por quê? Em primeiro lugar, esse aquecimento global ele faz com que essas zooxantelas elas não consigam ficar unidas aos corais, elas são expulsas, elas não toleram a temperatura alta das águas e aí os corais acabam eliminando as zooxantelas. E sem essa relação de mutualismo, o coral ele se desfaz, ele nada mais é do que uma estrutura calcária. Além disso, um outro processo, que é a acidificação das águas, também tem causado danos nessas estruturas. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha para a gente entender como que acontece a acidificação dos oceanos. Então, acontece que o gás carbônico na atmosfera, ele é naturalmente absorvido pela água. Em torno de 1/4 desse gás carbônico da atmosfera é absorvido naturalmente pela água. A água, em combinação com esse gás carbônico, forma o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um composto instável e logo se dissocia em íons H+, mais bicarbonato. Esse bicarbonato ele também não é estável na água e se dissocia em íons H+, mais carbonato. Repara que a todo momento eu estou liberando íons H+, íons hidrogênio. Isso promove um processo de acidificação natural, redução do pH dessa água. Esse carbonato, ele é fundamental porque ele se combina com o cálcio que está na água para produzir carbonato de cálcio, que vai compor as conchas de moluscos, de foraminíferos, que fazem parte aí do plâncton, o exoesqueleto de animais, o exoesqueleto de corais, né? As carapaças, por exemplo, dos crustáceos. Então, é fundamental que forme carbonato de cálcio. O problema é o seguinte, quando a gente tem excesso de gás carbônico, e o aquecimento global está diretamente relacionado também com excesso de gás carbônico, acontece uma intensificação da liberação de íons H+, ou seja, eu vou ter uma acidificação um pouco mais elevada e eu vou ter muito íon hidrogênio livre nessa água. Acontece que o carbonato, ele é muito mais ele tem muito mais afinidade com o hidrogênio do que com o cálcio. Se eu tenho uma oferta maior de hidrogênio na água, ele vai se combinar com esse hidrogênio e vai formar novamente ali o bicarbonato. Ou seja,
menos carbonato vai se combinar com o cálcio. Então, eu vou ter uma diminuição na produção do carbonato de cálcio. Isso é só um dos problemas que podem estar relacionados com essa situação. Então, eu vou ter uma deficiência na produção do carbonato de cálcio, diminuindo a formação dessas estruturas calcárias aqui, prejudicando diretamente os corais. Esse é só um dos problemas, na realidade, né? Então, a acidificação, ela pode trazer um prejuízo no sistema imunológico, por exemplo, dos animais, que podem estar mais suscetíveis aí à infecção por parasitas, dentre outros problemas. A eliminação das zooxantelas, né, faz com que esses corais também estejam expostos a parasitas, né, porque as algas ali, elas conseguem ajudar a proteger esses corais. E também reduz a absorção de cálcio. Então, além de diminuir a formação do carbonato de cálcio, sem as algas ali, os corais absorvem menos cálcio, então eles têm a sua estrutura danificada, e isso tudo tem feito os corais desaparecerem. Essa biodiversidade que a gente falou aqui, que é uma grande importância ecológica, ela está altamente prejudicada por essa situação. Estima-se que até 2050, muitos dos recifes de corais que a gente tem hoje já estarão extintos. Então, a gente precisa cuidar do nosso ambiente para evitar essa situação acontecer. Então, essa foi mais uma Biodica de Biologia. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí para mim se você gostou e se você tiver alguma dúvida. Não está inscrito no canal? Se inscreva. Um beijo e até a próxima.